Há um livro sobre gigantes, anjos rebeldes e uma guerra antes do dilúvio, enterrado durante 2000 anos. Isto é o livro dos gigantes. A Bíblia o reduziu a 2 versículos, mas em Qumran existe um documento anterior a Cristo que lhes dá nome, rosto e voz, e revela que seus espíritos sobreviveram ao dilúvio. Hoje descobrirás quem eram, o que queriam e por que foram apagados deliberadamente da história sagrada. Mas antes de começar, em tempos sagrados, queremos saber de qual canto do mundo você está nos vendo neste momento. Escreva nos comentários, eu leio você. Agora bem, dizem que há textos antigos que foram esquecidos, outros que simplesmente se perderam com o tempo. Mas há uma terceira categoria, muito mais inquietante. Livros que não desapareceram por acidente, mas porque alguém decidiu que você nunca deveria lê-los. E entre todos eles, há um que se destaca acima do resto. Um texto tão perturbador que foi enterrado por mais de 2000 anos. Em 1947, um jovem pastor beduíno lançou uma pedra dentro de uma caverna em Qumran, perto do Mar Morto. Não estava procurando história, nem segredos. Só tentava encontrar uma cabra perdida. Mas em vez de ouvir o eco de uma caverna vazia, ouviu algo quebrar. Cerâmica. Quando entrou, encontrou jarros selados. Dentro deles havia rolos antigos, cobertos de pó, intactos. Como se alguém os tivesse escondido com urgência. Como se não quisessem que fossem encontrados. Esses textos hoje os conhecemos como os manuscritos do Mar Morto. Contêm alguns dos documentos mais antigos do judaísmo, versões primitivas de textos bíblicos, regras de comunidades religiosas, profecias. Mas entre todos eles, havia fragmentos de algo diferente, algo que não se encaixava, um relato que não aparecia em nenhuma Bíblia, um texto que não foi lido em templos, nem ensinado por sacerdotes, nem transmitido oficialmente. Esse texto é conhecido hoje como o Livro dos Gigantes. Não é um livro completo. O que temos são fragmentos, pedaços quebrados de uma história muito maior, escrito em aramaico antigo, com partes faltando, frases incompletas. Mas mesmo assim, o que diz é suficiente para incomodar. Porque este livro não fala só de gigantes, fala de sua origem, de seu propósito e de algo muito mais inquietante, de quem os criou. Aqui é onde tudo se torna estranho, porque o livro dos gigantes não aparece na Bíblia. Não está no Antigo Testamento, não está no Novo, não está em nenhum cânone oficial. Mas não é porque seja irrelevante. Pelo contrário, está diretamente conectado com uma das passagens mais misteriosas de toda a Bíblia, Gênesis capítulo 6. Esse fragmento breve, quase incômodo, onde se menciona que os filhos de Deus desceram à terra e tiveram filhos com mulheres humanas, os Nefilim, os gigantes. Um texto que aparece e desaparece sem explicação. Durante séculos, essa passagem foi ignorada, evitada, reduzida a uma simples nota de rodapé. Mas o livro dos gigantes faz justamente o contrário. Não o evita, o desenvolve, o expande, o leva até suas últimas consequências. E o que mostra muda completamente a história. Porque aqui os gigantes não são apenas criaturas enormes, são personagens, têm nomes, têm conflitos, têm medo, e o mais perturbador, têm consciência de seu destino. Mas então surge a pergunta que muda tudo. Se este livro amplia uma história que já está na Bíblia, se conecta diretamente com Gênesis, se faz parte do mesmo universo narrativo, então, por que foi excluído? Não estamos falando de um texto qualquer. Este livro foi encontrado junto a documentos que, sim, são considerados sagrados. Foi copiado, preservado e escondido por comunidades que valorizavam profundamente estes escritos. Não era um texto marginal. Não era uma invenção tardia. Era parte de uma tradição viva. Então, quem decidiu que não deveria fazer parte do cânone? Quem disse que esta história deveria ficar de fora? Alguns dirão que foi por falta de evidência, outros que era muito fragmentado. Mas há algo que não se encaixa, porque outros textos igualmente fragmentados sim foram preservados. Outros relatos igualmente complexos sim foram aceitos. Então o problema não era sua forma, era seu conteúdo. Porque o livro dos gigantes não apenas conta uma história,
Revela uma versão do passado onde a linha entre o divino e o humano foi quebrada, onde seres celestiais desceram, tomaram decisões e criaram algo que nunca deveria ter existido. E se isso for verdade, então a origem do mal não é o que acreditamos. Este livro não suaviza a história, não a torna simbólica, não a converte em metáfora, a apresenta como um evento real, violento, irreversível e com consequências que ainda poderiam estar presentes. Imagine por um momento que este texto nunca tivesse sido eliminado, que fizesse parte da Bíblia tal como a conhecemos, que desde pequenos nos ensinassem não só sobre anjos, mas sobre anjos que desobedeceram, não só sobre a criação, mas sobre uma corrupção direta dessa criação, não só sobre o dilúvio, mas sobre o que o provocou realmente. Mudaria tudo. A forma como entendemos a história, a forma como entendemos o mal, inclusive a forma como entendemos os próprios anjos, porque este livro propõe algo incômodo, algo que muitos preferem não olhar, que nem todos os seres celestiais permaneceram fiéis, que alguns tomaram uma decisão, e essa decisão alterou a história humana para sempre. Mas o mais inquietante não é o que o livro diz, é o que sugere sua ausência, porque quando um texto desaparece, pode ser por acidente, mas quando é ocultado, ignorado ou excluído, isso implica intenção. Alguém, em algum momento, decidiu que esta história não deveria ser contada junto às outras, que deveria ficar enterrada, fragmentada, difícil de reconstruir, e ainda assim, sobreviveu, em cavernas, em fragmentos, em idiomas antigos, esperando que alguém voltasse a juntar as peças. E agora você está prestes a fazê-lo. Mas para entender por que este livro foi considerado tão perigoso, primeiro você precisa conhecer os verdadeiros protagonistas desta história. Não os gigantes, mas aqueles que os criaram, porque antes que existissem os Nephilim, antes do caos, antes do dilúvio, houve uma decisão, uma rebelião, uma descida. E tudo começa com um grupo de seres que não deveriam ter descido nunca, mas o fizeram. E quando o fizeram, nada voltou a ser igual. Dizem que eram anjos, seres desenhados para observar, não intervir. Mas algo mudou. Não desceram por erro, desceram por decisão. Fizeram um juramento, escolheram um líder e cruzaram um limite que não deveria ser cruzado. O que viram na terra, que os fez desobedecer ao céu, na Bíblia, aparecem em uma única linha, quase como um sussurro. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. E depois, tudo se torna confuso. Não se explica quem eram. Não se diz o que queriam. Não se conta o que ocorreu realmente depois. Apenas se menciona. E passa-se a página. Mas o livro dos gigantes não passa a página. Detém-se aí. E começa a revelar nomes, rostos, decisões. Chama-os de uma forma concreta. Bene Elohim, os filhos de Deus, seres celestiais, não humanos, não simbólicos, entidades com vontade própria, e entre eles há um líder. Seu nome é Semiasa. Não é uma figura decorativa. É quem toma a iniciativa, quem observa a terra e propõe algo que jamais deveria ter sido dito em voz alta. A cena não ocorre na terra, ocorre antes, acima, em um lugar onde estes seres ainda não tinham caído, onde ainda eram parte da ordem divina. Semiasa não atua sozinho. Reúne outros, 200, não um, não 10. 200 seres celestiais que escutam a mesma proposta. O texto descreve esse momento como uma decisão coletiva. Não foi um erro, não foi uma tentação momentânea. Foi um acordo, um pacto. Semiasa sabia o que isso implicava. Sabia que se descessem, não haveria volta. Por isso, segundo o relato, exige deles algo antes de fazê-lo. Um juramento. Reúne-os no topo de uma montanha, o Monte Hermon, um lugar elevado, isolado, quase como se marcassem uma fronteira entre dois mundos. E ali, um por um, juram não recuar, não se trair, não abandonar a decisão, porque o que estavam prestes a fazer era irreversível. Aqui aparece outro nome, Azazel. Se Semiasa é o líder estratégico,
Azazel é o que leva a corrupção mais longe. Não apenas desce, ensina e isso muda tudo. Porque estes seres não descem como observadores, descem como instrutores. O livro dos gigantes e outros textos relacionados descreve com precisão o que ensinaram. Não coisas simples, não conhecimento básico, mas habilidades que transformam completamente a humanidade. Azazel ensina a fabricar armas, espadas, facas, escudos, tecnologia para matar. Outros ensinam metalurgia, como extrair e trabalhar metais da terra, como converter matéria em ferramentas, e ferramentas em poder. Alguns ensinam astrologia, o movimento das estrelas, não como observação, mas como sistema de controle. Outros introduzem a feitiçaria, encantamentos, manipulação, rituais, e o mais inquietante, não ensinam isso a reis, nem a sábios, ensinam diretamente aos humanos. Imagine esse momento, um mundo primitivo, sem guerra organizada, sem tecnologia avançada, sem conhecimento oculto, e de repente, seres que não pertencem a esse mundo descem e entregam ferramentas que o ser humano não estava preparado para manejar. Isto não é evolução, é intervenção, mas há algo ainda mais profundo, porque o motivo de sua descida não foi ensinar. Isso veio depois. O motivo foi outro, mais simples, mais humano, mais perigoso. Desejaram. O texto deixa claro. Viram as mulheres humanas, e não apenas as observaram, as quiseram, não como curiosidade, no como estudo, mas como posse. Semiasa não diz, vamos aprender com eles. Diz algo muito mais direto, algo que quebra completamente a ordem estabelecida. Tomemos mulheres humanas e tenhamos filhos com elas. Esse é o ponto de ruptura. Não o ensino, não a tecnologia, não a magia, a mistura. Porque nesse momento, a separação entre o divino e o humano desaparece. E isso, no contexto destes textos, é uma violação total da ordem do mundo. Os vigilantes, assim são chamados, não foram criados para participar. Foram criados para observar, para vigiar, mas decidiram intervir. E ao fazê-lo, deixaram de ser o que eram. Aqui é onde o livro dos gigantes traz algo que a Bíblia não explica. Motivação. Não foram enganados. Não foram obrigados. Não foram manipulados. Escolheram. E essa escolha tem consequências. Não só para eles, mas para tudo o que virá depois. Porque ao se unirem com as mulheres humanas, não criam simplesmente descendência. Criam algo novo, algo que não deveria existir. Uma mistura, nem completamente divina, nem completamente humana. E esse é a verdadeira origem dos gigantes. Mas antes de chegar a eles, há que entender algo mais. Estes vigilantes não atuaram em segredo. Sua descida foi visível. Sua presença foi evidente. Seus ensinamentos, impossíveis de ignorar. E pouco a pouco, o mundo começou a mudar. O que antes era simples, tornou-se complexo. O que antes era natural, tornou-se artificial. O que antes era estável, começou a quebrar. Porque quando você introduz conhecimento sem limites, sem controle, sem compreensão, não cria progresso, cria caos. E isso é exatamente o que começa a ocorrer. Os vigilantes não só alteram a humanidade, alteram a realidade. E tudo isso ocorre antes de os gigantes nascerem. Isso é o inquietante. O problema não começa com eles. Começa com seus pais. Com uma decisão tomada em uma montanha. Com um juramento. Com uma descida. E agora vem a parte que muda tudo. Porque quando finalmente nascem os filhos desta união, o mundo já não é o mesmo. E o que herdam não é um paraíso. É um lugar quebrado, corrompido, preparado para algo que está prestes a sair do controle. Porque os vigilantes não só trouxeram vida nova, trouxeram conhecimento que o ser humano não podia manejar. Ensinaram a construir, mas também a destruir, a entender o céu, mas também a manipulá-lo. E quando seus filhos finalmente caminharam sobre a terra, já não restava nada intacto. Que tipo de mundo nasce? Quando o divino se mistura com o humano. Quando os vigilantes desceram,
O mundo não colapsou de imediato. Não houve um instante onde tudo se quebrou de golpe. Foi mais lento, mais silencioso e, por isso, muito mais perigoso. Porque, a princípio, o que trouxeram parecia progresso. Os humanos começaram a aprender coisas que antes eram impossíveis. O fogo já não era apenas calor. Agora era ferramenta. A pedra já não era apenas refúgio. Agora podia ser moldada. O conhecimento começou a se expandir como nunca antes. Mas havia um problema. Esse conhecimento não tinha limites. Azazel ensinou a forjar armas. Não ferramentas para caçar, armas para matar. Espadas que não existiam dias antes. Lâminas desenhadas não para sobreviver, mas para dominar. E quando alguém aprende a matar melhor que seu vizinho, a violência deixa de ser uma opção e se torna uma vantagem. Outros vigilantes ensinaram como extrair metais da terra, como fundi-los, como dar-lhes forma. O solo deixou de ser apenas terra. Agora escondia poder. E quem soubesse como tirá-lo, tinha controle. Mas nem todos aprenderam o mesmo. Alguns receberam conhecimentos que não se podiam ver. Feitiçaria, encantamentos, rituais que alteravam a percepção, manipulação de forças invisíveis. Não era magia de contos, era controle. Sobre outros, sobre a mente, sobre a vontade. E em um mundo sem regras. Isso era mais perigoso que qualquer arma. Também ensinaram astronomia, mas não como contemplação, não como beleza, mas como sistema. Como ler o céu para prever eventos, como usar os ciclos para planejar ações, como antecipar e adiantar-se. O ser humano deixou de reagir. Começou a calcular. E quando você combina armas, controle mental e estratégia, não obtém civilização, obtém dominação. O mundo começou a mudar. Não em aparência, mas em comportamento. As relações tornaram-se tensas. As comunidades deixaram de cooperar. Apareceram hierarquias. Os que sabiam mais mandavam. Os que não obedeciam. E no meio de tudo isso, os vigilantes não se escondiam. Viviam entre eles. Misturavam-se. Tornavam-se figuras de poder. Não eram deuses, mas também não eram humanos. Eram algo intermediário. E isso os tornava inalcançáveis. Mas o verdadeiro problema não foi o que ensinaram. Foi o que quebraram. Porque antes de sua chegada, o mundo tinha uma ordem. Simples, sim. Limitada, também. Mas estável. Cada coisa tinha seu lugar. Cada ser tinha sua função. Mas quando o divino se mistura com o humano, essa estrutura desaparece. As regras deixam de se aplicar. E quando não há regras, tudo é possível. E o que é possível nem sempre é bom. Os textos descrevem um aumento claro na violência. Não pequenos conflitos, não discussões, mas destruição. Cidades inteiras enfrentando-se, grupos inteiros eliminando-se. Não por necessidade, por poder. Porque agora podiam fazê-lo. E quando alguém pode fazer algo, mais cedo ou mais tarde o fará. O sangue começou a fazer parte da paisagem. A morte deixou de ser rara, tornou-se comum. E com ela, o medo. Mas nem todos reagiram igual. Alguns humanos viram os vigilantes como mestres, outros como deuses, outros como algo que não deveria existir. Mas ninguém podia detê-los, porque não estavam no mesmo nível. Era como tentar lutar contra algo que você não entende, algo que não envelhece, algo que não duvida. E no meio desse caos, algo começou a gestar, porque as uniões entre os vigilantes e as mulheres humanas não foram isoladas. Foram constantes, repetidas, intencionais, e cada uma delas produzia algo. A princípio, não se notava. Eram crianças, mas não cresciam como os demais. Seu desenvolvimento era distinto, mais rápido, mais intenso, mais anormal. As mães notavam. Os corpos mudavam de formas estranhas. Os nascimentos não eram como antes. Havia dor, havia complicações, havia algo que não se encaixava. Mas uma vez que nasciam, não havia dúvida. Não eram humanos normais. Seu tamanho crescia além do natural. Sua força era desproporcional.
Sua presença impunha. E isso gerava duas coisas ao mesmo tempo: admiração e terror. Mas ainda não eram o que chegariam a ser. Ainda estavam crescendo. Ainda estavam aprendendo. E o faziam em um mundo que já estava corrompido. Um mundo onde a violência era normal. Onde o poder era a única coisa que importava. Onde não havia limites. Isso foi o que herdaram. Não um jardim. Não um paraíso. Mas um campo de conflito. Um lugar onde sobreviver não era suficiente. Havia que dominar. E isso marcou tudo. Porque não cresceram com valores. Cresceram com exemplos. E os exemplos que tinham eram vigilantes que quebraram a ordem, humanos que aprenderam a destruir, e uma terra que já não podia sustentar o que estava ocorrendo. O equilíbrio estava quebrado, e ninguém parecia capaz de restaurá-lo. Nem sequer os próprios vigilantes, porque o que tinham iniciado já não estava sob seu controle. Isso é o mais inquietante. Eles desceram com um plano, mas o que criaram evoluiu além desse plano. E quando isso ocorre, já não há forma de detê-lo. O mundo já não estava em processo de mudança. Estava em processo de degradação, cada dia mais violento, mais instável, mais imprevisível. Como se algo estivesse se preparando. Como se tudo o anterior tivesse sido apenas o início. Porque o que estava prestes a aparecer não ia se adaptar ao mundo, ia impor sua própria lei. E quando isso ocorresse, tudo o anterior pareceria pequeno em comparação. Agora imagine isto: seres que não só nascem com força descomunal, mas que crescem vendo um mundo onde a violência é normal, onde o poder é tudo, onde não há regras, não há limites, não há consequências imediatas. E de repente, esses seres começam a entender o que são, começam a questionar-se, começam a querer. E quando um ser com esse nível de poder desenvolve desejo, o mundo inteiro deixa de ser suficiente, porque não querem sobreviver, não querem coexistir, querem mais, muito mais. E isso é exatamente o que vai passar, porque o que vem agora não é apenas crescimento, é ambição. E essa ambição vai converter os gigantes em algo muito pior que simples criaturas enormes. Vai convertê-los no maior problema que o mundo já enfrentou. A pergunta já não é o que são. A pergunta é: o que querem? Porque quando finalmente decidirem agir, ninguém vai poder detê-los. E aí é onde começa o verdadeiro desastre. Agora que você sabe o mundo em que nasceram, tem que ver no que se tornaram. Porque o que fizeram depois não foi um acidente, foi uma decisão. E mudou tudo para sempre. O que ocorre quando seres com força impossível decidem que o mundo lhes pertence? Não apareceram de golpe, não caíram do céu em um só momento. Cresceram. E enquanto cresciam, o mundo começou a encolher ao seu redor. Os Nefilim não eram simplesmente altos, eram desproporcionais. Seus corpos não seguiam nenhuma medida humana. Ossos mais densos, músculos mais grossos, força que não precisava de treinamento. Era natural, instintiva, perigosa. E o mais inquietante é que não havia ninguém como eles. Não tinham iguais, não tinham limites claros, não tinham referência. Desde pequenos entenderam algo que nenhum humano jamais havia sentido, que estavam acima de tudo o mais. Os textos mencionam nomes, não como lendas, como indivíduos: Ohia, Hahia, Mahawai, e em versões posteriores, Gilgamesh. Não eram símbolos, eram entidades concretas, com caráter, com decisões próprias, com presença. Ohia e Hahia são descritos como violentos, impulsivos, agiam primeiro, pensavam depois. Sua força não era apenas física, era destrutiva. Quando caminhavam, deixavam marcas. Quando lutavam, não sobrava nada. Mahawi, por outro lado, é diferente. Mais observador, mais consciente. Mas isso não o torna menos perigoso. O torna mais imprevisível. E depois está Gilgamesh. Um nome que não deveria estar aqui. Um herói em outra história. Mas neste contexto, não é um herói. É mais um gigante. Isso propõe algo incômodo. Que distintas culturas não estavam contando histórias diferentes, mas recordando a mesma, mas de ângulos distintos. E todos apontavam para o mesmo.
seres que não pertenciam a este mundo, caminhando sobre ele. Mas o que realmente define os Nephilim não é seu tamanho, é sua fome. Os textos são claros. Consumiam, não apenas comida, consumiam recursos, animais, território e, eventualmente, humanos. Não como ritual, não como exceção, como parte de sua natureza, porque seu tamanho exigia mais, muito mais. E quando o ambiente já não podia sustentá-los, buscaram novas fontes. Isso quebrou qualquer possibilidade de convivência. Os humanos deixaram de ser vizinhos, tornaram-se alimento, em obstáculo, em nada. Mas mesmo isso não era suficiente, porque seu desejo não terminava aí. Não queriam apenas sobreviver, queriam dominar. E isso muda completamente a escala do problema, porque um predador mata para viver, mas um conquistador quer controlar. Os Nefilim não se conformavam com o que tinham. Olhavam além, viam o céu, viam a terra, e entendiam algo que ninguém mais podia reivindicar. Eram filhos de seres celestiais. Tinham herança divina. E isso, em sua mente, dava-lhes direito. Direito a governar, direito a decidir, direito a ocupar um lugar que não lhes correspondia. Não se viam como erros, viam-se como evolução, como o próximo passo. E quando um ser acredita que é o próximo passo, tudo o anterior perde valor. Os humanos não eram iguais, eram inferiores. Os vigilantes não eram autoridade, eram origem. E a origem podia ser superada. Aí é onde tudo se torna realmente perigoso, porque os Nephilim não só eram fortes, eram conscientes de seu poder. E quando essa consciência se torna ambição, já não há freio. Os relatos descrevem cenas de destruição massiva, não como eventos isolados, como comportamento normal. Cidades arrasadas, grupos inteiros desaparecendo. Não por estratégia, por impulso, por demonstração, por domínio. Porque podiam fazê-lo, e ninguém podia detê-los, nem humanos, nem vigilantes. Isso é o que muda tudo. Seus próprios criadores já não tinham controle. Tinham criado algo que superava suas expectativas, algo que não obedecia, algo que não respeitava. E isso gera uma pergunta inevitável. O que ocorre quando o Criador perde autoridade sobre sua criação? A resposta é o que estamos vendo. Caos. Mas um caos organizado. Um caos com direção. Porque os Nephilim não eram selvagens sem rumo. Tinham objetivos, tinham estrutura, tinham intenção. Queriam mais que território. Queriam supremacia. E isso incluía algo ainda mais extremo. O céu. Não como lugar físico, como símbolo de poder. Queriam reivindicar o que acreditavam ser seu por nascimento, a herança de seus pais. E isso implica algo enorme, que não só estavam enfrentando os humanos, estavam desafiando a ordem divina. Esse é o verdadeiro ponto de quebra, porque enquanto o conflito era na terra, era grave, mas quando a ambição aponta para cima, torna-se ameaça absoluta, e isso não passa despercebido, não em um sistema onde cada coisa tem seu lugar, onde cada ser tem sua função. Os Nephilim não se encaixavam, e não queriam se encaixar, queriam substituir. Isso é o que os converte no centro do problema. Não são vítimas, não são consequências passivas, são agentes ativos, com intenção, com desejo, com poder suficiente para executar esse desejo. E quando tudo isso se combina, o mundo não pode sustentá-lo. Começa a colapsar. Mas há algo que não esperavam, algo que não podiam controlar, algo que nem sua força podia evitar. Porque no meio de todo esse domínio, no meio dessa expansão, no meio dessa segurança absoluta, algo começa a mudar. Não no mundo, neles. Começam a ver coisas, sonhos, visões, imagens que não entendem, cenários que não controlam, e pela primeira vez, duvidam. Isso é o mais estranho. Seres que nunca tiveram limites começam a perceber algo que vem, algo que não podem enfrentar com força, algo que não podem destruir. E essa sensação torna-se medo, mas não um medo qualquer,
um medo profundo, desconhecido, paralisante. E um deles decide fazer algo que ninguém teria imaginado: não atacar, não dominar, não destruir, mas buscar respostas. Esse é o momento onde tudo muda de direção, porque quando um gigante decide perguntar, é porque viu algo que o supera. E isso nos leva a um em particular, Mahaway, porque entre todos, foi o primeiro a entender que algo não ia bem. E o que fez depois, ninguém esperava, porque não foi uma decisão de poder, foi uma decisão de desesperação. E isso muda tudo. Agora a pergunta já não é o que os gigantes querem. A pergunta é: o que foi tão aterrorizante que fez um deles buscar ajuda? Porque o que Mahaway viu não só o assustou, poderia explicar o fim de todos eles. Até este ponto, os gigantes não tinham duvidado, não tinham recuado, não tinham mostrado fraqueza. Tudo o que faziam era avançar, consumir, dominar. Mas há um momento em que inclusive o poder mais absoluto se detém. E esse momento começa em silêncio. Não em uma batalha, não em uma derrota, mas em um sonho. Mahaway não era o mais forte, não era o mais violento, mas sim era um dos poucos que observava, que pensava, que não reagia de imediato. E isso foi o que o condenou a ver algo que os outros ignoravam. As visões começaram sem aviso. Não eram imagens normais, não eram lembranças. Eram cenas que não correspondiam a nada que tivesse vivido. Via árvores arrancadas pela raiz, não cortadas, não queimadas, arrancadas como se algo invisível as tivesse eliminado sem esforço. Via tábuas, não de pedra comum, tábuas que pareciam conter registros, nomes, decisões, julgamentos. E nessas tábuas, algo estava sendo apagado, não riscado, eliminado, como se nunca tivesse existido. Mas o pior não era isso. O pior era o que sentia ao vê-las. Uma certeza, não uma suspeita, não uma interpretação, uma certeza direta. Aquilo falava dele, deles, de todos. Mahaway acordava com essa sensação intacta. Não podia ignorá-la, não podia descartá-la, porque não era medo da dor, era medo do fim. E isso era novo. Os gigantes não temiam. Não havia nada na terra que pudesse enfrentá-los, nada que pudesse limitar sua força, nada que pudesse fazê-los recuar. Mas isto não vinha da terra, vinha de outro lugar. Ohia e Hahia também começaram a ter sonhos, diferentes imagens, mesma mensagem, destruição, não como consequência, como decisão. E isso é o que os desestabiliza, porque uma coisa é lutar contra algo, e outra muito diferente é saber que você já foi julgado. Tentam interpretá-los, tentam dar-lhes sentido, mas não podem. Não têm a linguagem, não têm o marco, porque estes sonhos não seguem regras humanas. Não são simbólicos no sentido comum. São diretos, são mensagens, e eles sabem disso. Pela primeira vez, os gigantes não agem. Detêm-se, discutem, perguntam-se o que fazer. Isso não tinha acontecido antes. E no meio dessa incerteza, Mahaway propõe algo que quebra completamente com sua natureza. Buscar ajuda, não de um vigilante, não de outro gigante, de um humano, mas não qualquer humano, um específico, Enoque. Esse nome já existia entre eles, não como lenda, como referência. Um homem que não vivia como os demais, um homem que não envelhecia igual, um homem que, segundo se dizia, caminhava entre mundos. Não era um deles, mas também não era completamente humano, e isso o tornava o único intermediário possível. Aqui ocorre algo que muda toda a dinâmica. Mahaway não envia alguém, não espera, vai ele mesmo. O texto descreve sua viagem de forma direta. Não é simbólico, não é espiritual. Voa, atravessa distâncias impossíveis, cruza territórios que nem os humanos nem os gigantes dominam. Isso nos diz algo importante. Os Nefilim não só herdaram força, herdaram capacidades que não se encaixam no físico. E ainda assim, chega, encontra Enoque, e não chega como conquistador. Não chega impondo, chega com uma petição.
Isso é o que o torna perturbador, porque não se encaixa. Um gigante que destruiu tudo em seu caminho. Agora está pedindo ajuda. Mahaway conta-lhe o que Peutai, o que viu. Descreve as visões, as árvores, as tábuas, a eliminação. Não fala como alguém que quer poder. Fala como alguém que busca entender. Isso é novo. E Enoque escuta. Não se surpreende. Não duvida. Não precisa de tempo. Isso também é estranho. Como se já soubesse o que significa. Como se não fosse a primeira vez que escuta algo assim. Mahaway não está negociando. Não está tentando evitar consequências. Está buscando interpretação. Quer saber o que significa. Quer saber se é real. Quer saber se há saída. E essa última parte é chave. Porque implica algo que nunca tinham considerado. Que poderiam perder. Que poderiam desaparecer. Que tudo o que fizeram poderia não importar. Isso é o que gera o medo. Não o castigo. A irrelevância. O fim absoluto. Enoque não responde nesse momento. Isso é importante. Não lhe dá uma solução imediata. Não o tranquiliza. Não o engana. Recebe a mensagem e prepara-se para fazer algo mais. Consultar. Isso implica que há uma autoridade superior. Um lugar onde essas respostas existem. E isso confirma o que Mahaway já suspeitava. Isto não é um problema local. Não é algo que possam resolver entre eles. É algo que vem de cima. E o que vem de cima não se negocia. Mahaway regressa, mas não volta igual. Não volta com respostas claras. Volta com mais peso, porque agora sabe que o que viu não foi casual. Foi comunicado. Os gigantes esperam. Oh, ya, ha, ya. Os demais esperam uma resposta que não controlam. Isso é completamente novo. Pela primeira vez o tempo joga contra eles, e isso gera tensão. Não sabem quando chegará. Não sabem o que dirá. Mas sabem algo. Não será bom. E isso muda seu comportamento. Não deixam de ser violentos. Não deixam de dominar. Mas agora há algo por trás. Uma sombra. Uma dúvida constante. Porque quando alguém que nunca teve medo começa a temer, não volta a ser o mesmo. Agora o problema já não é externo. É interno. É mental. É existencial. E isso é muito mais difícil de enfrentar. Porque você não pode golpeá-lo. Não pode destruí-lo. Não pode escapar dele. E o pior é isto. Mahaway não foi o único. As visões não eram individuais. Eram coletivas. Isso significa que não era uma advertência pessoal. Era um anúncio. Algo que afeta a todos. E quando algo afeta a todos, não há exceção. Não há escapatória. Só há tempo. E esse tempo está se esgotando. Porque o que Enoque está prestes a revelar não é uma interpretação qualquer. É uma sentença. E quando essa sentença chegar, tudo o que os gigantes construíram vai deixar de importar. Agora a pergunta já não é se tem poder. Se esse poder serve de algo diante do que vem. Porque os sonhos não eram advertências. Eram mensagens claras. E essas mensagens vinham de um lugar que não se engana. Se o céu já falou, que possibilidade resta na terra? Pode-se mudar um destino que já foi escrito? Ou tudo está prestes a terminar? Os sonhos não eram iguais para todos, mas todos levavam ao mesmo lugar. Ohia viu um jardim, não um qualquer. Um jardim enorme, cheio de árvores altas, raízes profundas, ramos carregados de vida. Um lugar que parecia intacto, ordenado, perfeito, mas algo o interrompia. Uma figura descia. Não caminhava, não duvidava. Simplesmente chegava. E começava a destruir. Arrancava as árvores pela raiz. Não deixava restos. Não deixava possibilidade de recuperação. Não era um incêndio. Não era uma tempestade. Era eliminação total, como se esse lugar nunca devesse ter existido. E no meio dessa destruição, só restava uma árvore em pé. Uma. Tudo o mais desaparecia. Ohia não entendia o que significava, mas sim entendia algo mais importante. Esse jardim não era apenas um lugar, era um símbolo, e sua destruição não era aleatória,
Era intencional. Rahia viu algo distinto. Não um jardim, mas uma superfície plana, como uma tábua, mas não feita por mãos humanas. Não tinha marcas de ferramentas. Não tinha imperfeições. Era precisa. E sobre ela havia inscrições. Nomes, muitos nomes, ordenados, registrados, como se alguém estivesse levando conta de tudo. Mas então ocorria algo. Uma mão, não visível, não definida, mas presente. Essa mão começava a rasgar, não riscar, não cobrir, apagar. Os nomes desapareciam, um por um, sem resistência, sem rastro. E entre esses nomes estavam os deles. Isso é o que o acorda, não o ato. A certeza. Não era uma advertência, era um registro, e esse registro estava sendo modificado. Isso significa algo, que o que existe pode deixar de existir, e que alguém tem autoridade para decidi-lo. Outros gigantes viram fogo, não fogo natural, não fogo que consome e se apaga, fogo que permanece, fogo que não precisa de combustível, fogo que parece ter intenção, figuras dentro do fogo, não corpos completos, não rostos claros, mas presença, movimento, como se esse fogo não fosse um elemento, mas um meio, um canal. E essas figuras não observavam, executavam. O padrão começa a ser evidente. Diferentes imagens, mesma mensagem, destruição, eliminação, julgamento. Mas o mais inquietante não é o que veem, é como sentem. Não é confusão, não é interpretação, é certeza direta, como se a mensagem não precisasse de tradução, como se fosse implantada, como se soubessem, sem entender como. Isso descarta uma possibilidade. Não são sonhos normais, não vêm da mente, não são produto do medo, são enviados. E o livro dos gigantes é claro nisto. Não os apresenta como símbolos abertos, apresenta-os como comunicação, direta, de cima. Isso muda completamente o cenário, porque se a origem destes sonhos é divina, então não são advertências, são anúncios, e quando algo é anunciado desse nível, não está sujeito à negociação. Aqui aparece o conflito real. Não é a violência, não é a dominação, não é o caos na Terra, é algo maior. O destino já foi decidido, mas eles ainda não sabem completamente. Suspeitam, intuíram, mas não têm confirmação. E essa falta de certeza é o que mantém a tensão, porque enquanto existir dúvida, existe a possibilidade de agir, de mudar, de intervir. Mas o espectador vê algo que eles não, que não há margem, que não há alternativa, que o que vem não depende deles. Isso converte cada decisão que tomam em inútil, mas eles não sabem, e isso os empurra a seguir, a tentar, a buscar sentido. Mahaway já fez sua parte. Levou a pergunta. Agora esperam a resposta. Mas enquanto esperam, os sonhos não param. Intensificam-se, repetem-se, tornam-se mais claros, menos simbólicos, mais diretos, como se a mensagem estivesse sendo reforçada, como se alguém estivesse dizendo: isto vai passar, entenda você ou não. Isso gera algo que nunca tinham experimentado. Ansiedade, não pelo imediato, pelo inevitável. E quando o inevitável entra em jogo, a mente muda, começa a buscar saídas onde não as há, começa a interpretar qualquer sinal como oportunidade, começa a desconfiar. E isso é chave, porque até agora os gigantes eram uma unidade. Podiam ser violentos, podiam ser caóticos, mas compartilhavam direção. Agora não. Agora cada um começa a processar isto à sua maneira. Alguns ignoram. Decidem que não importa, que nada pode superá-los, que não há força capaz de eliminá-los. Outros não podem deixar de pensar nisso. Começam a questionar, a observar, a retrair-se. E quando em um grupo com tanto poder aparece a dúvida, a estrutura começa a quebrar, não por ataque externo, por fratura interna, porque o medo não se distribui de forma uniforme. Alguns tornam-se mais agressivos, outros mais cautelosos, outros
mais paranoicos. E essa diferença gera tensão, pequenas discussões, desacordos, olhares distintos. Isso é novo, e isso é perigoso, porque quando o inimigo não está claro, o conflito move-se para dentro, e isso é exatamente o que começa a ocorrer. Não de imediato, não de forma evidente, mas sim progressiva, porque quando você sabe, embora não confirme, que algo vem por você, começa a mudar. E essa mudança afeta tudo: as decisões, as alianças, as ações. O que antes era claro, agora é incerto. E nessa incerteza, aparece o primeiro choque real entre eles. Não por território, não por comida, por interpretação, por reação, por medo. E isso abre uma porta que já não se pode fechar. Porque uma vez que os gigantes deixam de confiar completamente entre si, a ameaça já não precisa vir de fora. Instalou-se dentro. E quando isso ocorre, a queda não é questão de força, é questão de tempo. Porque não importa quanto poder você tenha, se começa a usá-lo contra os seus, agora o problema já não é o céu, é o que está passando na terra, entre eles. E isso é o que acelera tudo, porque enquanto esperam uma resposta que não controlam, começam a destruir-se. E essa destruição não tem regras, não tem limites, não tem freio. A pergunta já não é se serão julgados. Era se chegarão vivos a esse julgamento. Porque quando os monstros deixam de atacar o mundo e começam a atacar-se entre si, o fim já não é uma possibilidade. É um processo em marcha. O que ocorre quando o medo entra em um grupo que nunca conheceu limites? E o que passa quando esse medo se converte em violência interna? Porque o que vem agora não é uma advertência, é o início do colapso. A princípio, não foi uma guerra. Não houve lados claros. Não houve declaração. Foi algo mais sutil, mais incômodo, mais humano. Desconfiança. Os gigantes continuavam sendo os seres mais poderosos sobre a terra. Nada externo podia enfrentá-los. Nada podia fazê-los recuar. Mas agora, algo tinha mudado. Já não estavam seguros entre eles. Os sonhos tinham semeado uma ideia, uma suspeita, uma rachadura. E quando uma rachadura aparece em algo tão grande, não demora a quebrar. Ohaya começou a agir de forma distinta, mais agressivo, mais impulsivo, como se quisesse demonstrar que nada podia afetá-lo, como se a melhor forma de negar o medo fosse esmagar tudo o que o rodeava. Rahia, por outro lado, começou a observar mais, a medir, a desconfiar, não dos humanos, dos seus. E isso é chave, porque quando você deixa de confiar em quem está ao seu lado, já não precisa de inimigos, começa a criá-los. As tensões não tardaram em aparecer. Pequenos choques, diferenças em decisões, desacordos sobre o que fazer com os humanos, sobre como responder aos sonhos, sobre se deviam ignorá-los ou levá-los a sério. E em um grupo onde todos têm força descomunal, um desacordo não termina em discussão, termina em violência. O primeiro enfrentamento não foi planejado, foi reação, uma decisão questionada, uma resposta exagerada, um golpe, e depois outro. E em segundos, algo que nunca tinha ocorrido tornou-se real. Gigantes atacando gigantes. Não por necessidade, por tensão, por medo, por ego. E quando isso ocorre uma vez, torna-se possível. E quando algo é possível, repete-se. A violência que tinham dirigido aos humanos agora voltava-se interna, sem regras, sem limites, sem estrutura, porque não havia hierarquia clara, não havia autoridade. Os vigilantes já não controlavam, os gigantes já não obedeciam, e isso converte qualquer conflito em uma explosão. Os relatos falam de enfrentamentos brutais, não duelos, não combates estratégicos, choques de força pura, golpes que destruíam tudo ao seu redor, territórios inteiros arrasados, não por conquista, mas por colisão. E o mais inquietante é que não havia um motivo real. Não estavam lutando por recursos, não estavam lutando por sobrevivência, estavam reagindo ao que sentiam, ao que pensavam, ao que temiam.
Isso é o que converte esta guerra em algo diferente. Não é uma guerra por algo. É uma guerra porque sim. Porque já não podem sustentar-se. Porque o que levam dentro precisa sair. E sai da única forma que conhecem: destruindo. Mas aqui há algo mais profundo. Algo que o livro dos gigantes deixa entrever, sem dizê-lo diretamente. A corrupção que trouxeram alcançou-os. Eles ensinaram violência, agora a vivem. Eles ensinaram dominação, agora a sofrem. Eles quebraram a ordem, e agora vivem em um mundo sem ordem. Isso não é castigo externo, é consequência, é implosão, porque o mal não precisa de um inimigo para destruir-se. Destrói-se sozinho, e isso é exatamente o que está passando. Os gigantes não estão sendo derrotados, estão se desgastando, estão se eliminando entre si, estão se debilitando sem perceber. E isso acelera tudo, porque enquanto eles lutam entre si, o tempo continua avançando, e o julgamento que viram em seus sonhos não para, não espera, não se adapta, simplesmente se aproxima. Mas eles não veem assim. Para eles, a ameaça continua sendo interna. Continuam focados no conflito entre eles. Continuam reagindo. Continuam perdendo energia. Continuam perdendo controle. E cada enfrentamento deixa algo mais que destruição. Deixa menos gigantes, menos força, menos resistência. Isso é chave, porque quando chegar o que vem, não estarão completos, não estarão unidos, não estarão preparados. Mas há algo ainda mais incômodo, porque este conflito não é tão distante como parece. Pense nisto por um segundo. Um grupo com poder absoluto, sem regras, sem limites, sem autoridade que os controle. E, de repente, começam a desconfiar entre eles. Começam a competir. Começam a dividir-se. Começam a atacar-se. Soa-lhe familiar? Agora quero que responda a isto, não de forma rápida, não por impulso. Pense nisso e diga-me nos comentários. Se hoje existisse um grupo com esse nível de poder, sem controle real, você acredita que terminariam dominando o mundo ou destruindo-se entre eles exatamente igual? Porque o que você está vendo aqui não é apenas uma história antiga, é um padrão. E esse padrão repete-se, sempre. A diferença é o tamanho. A consequência é a mesma. Os gigantes não foram derrotados por uma força superior. Começaram a cair quando deixaram de ser um. Quando o medo se converteu em desconfiança. E a desconfiança em violência. Isso é o que os quebrou. Isso é o que os debilitou. Isso é o que os deixou expostos. E enquanto isso ocorre, há algo mais passando. Algo que conecta esta história com outras. Com relatos que não vêm do mesmo lugar, mas que descrevem coisas surpreendentemente similares. Heróis, reis, guerreiros gigantes. Histórias que não parecem relacionadas, mas que compartilham detalhes impossíveis de ignorar. E um desses nomes já apareceu antes, mas agora ganha outro sentido. Porque se o que diz este livro é verdade, então uma das histórias mais famosas da antiguidade não é o que acreditávamos. E isso abre uma porta incômoda, porque significa que esta lembrança não pertence apenas a uma tradição, pertence a muitas. E isso muda tudo. Quantas vezes foi contada, sem que percebêssemos? Porque o que vem agora não é apenas religião, é história cruzada, é evidência dispersa e uma conexão que não deveria existir, mas existe. E se os gigantes não apenas aparecem em um livro, mas em todas as civilizações antigas, durante séculos as histórias antigas foram tratadas como relatos separados, cada cultura com seus deuses, cada povo com seus heróis, cada civilização com seus próprios mitos. Mas há um problema. Quando você começa a compará-los, algumas histórias encaixam-se bem demais. Gilgamesh é um dos personagens mais famosos da antiguidade. Rei de Uruk, protagonista da epopeia mais antiga já escrita. Um herói, um conquistador, um buscador de imortalidade. Mas há detalhes em sua história que nunca terminaram de encaixar. Não era completamente humano. Os textos dizem que era 2/3 divino e 1/3 humano. Sua força era descomunal. Seu tamanho, fora do normal. Seu comportamento,
violento, dominante, excessivo. Em sua própria história, Gilgamesh não começa como herói. Começa como tirano. Abusa de seu poder. Somete seu povo. Toma o que quer. Faz o que quer. Sem consequências. Isso não soa como um rei normal. Soa como algo mais. Agora conecte isto com o livro dos gigantes. Nas versões encontradas na tradição maniqueia, aparece um nome claro: Gilgamesh. Não como herói, como um deles, como um gigante. Isso muda completamente a perspectiva, porque agora não estamos falando de duas histórias distintas. Estamos falando da mesma figura, vista de duas culturas diferentes. Por um lado, a tradição babilônica o recorda como um rei poderoso que busca transcender a morte. Por outro, a tradição enóquica o coloca dentro de um grupo de seres corruptos que consomem e destroem. Duas versões, duas narrativas, um mesmo perfil. E não é apenas o nome, é o padrão. Seres grandes, fortes, semidivinos, violentos, que dominam os humanos e que terminam enfrentando-se a algo que não podem vencer. Isto não se limita a Gilgamesh. Outras culturas também têm relatos similares. Gigantes na Grécia, titãs que desafiam os deuses, seres antigos que são derrotados e encerrados. Na Mesopotâmia, em Canaã, em distintas tradições, a estrutura repete-se. Sempre há uma geração de seres poderosos. Sempre há uma ruptura da ordem. Sempre há uma intervenção superior que os elimina. Isso propõe uma pergunta incômoda. E se não forem mitos independentes? E se forem lembranças fragmentadas de um mesmo evento? O livro dos gigantes não tenta harmonizar culturas, mas ao aparecer nomes como Gilgamesh dentro de sua narrativa, quebra a barreira, conecta pontos que não deveriam estar conectados, porque se Gilgamesh foi realmente um deles, então a história que conhecemos está incompleta, e o que chamamos mitologia poderia ser memória distorcida. Pense nisto. Civilizações separadas por distância, idioma e tempo, descrevendo coisas parecidas, não idênticas, mas próximas demais para ignorá-las. Isso não prova nada por si só, mas sim gera dúvida. E a dúvida abre portas, porque se diferentes culturas conservaram versões destes seres, significa que o impacto foi real, o suficiente grande para não desaparecer, o suficiente forte para transformar-se em história. E isso leva-nos ao algo mais profundo. Se os gigantes existiram, e se sua lembrança sobreviveu em múltiplas tradições, então sua queda também teve que ser significativa, visível, impossível de ignorar. Não foi um evento silencioso, não foi uma desaparição gradual. Foi algo que deixou marca, em textos, em relatos, em símbolos, e aí é onde tudo converge, porque todas essas histórias terminam igual. Não importa o nome, não importa a cultura, não importa o ângulo. Sempre há um momento onde algo superior intervém, onde o poder destes seres deixa de importar, onde o controle muda de mãos. E esse momento é o próximo passo nesta história. Porque até agora vimos a ascensão, a corrupção, a expansão, o conflito. Mas o que vem agora não é uma consequência natural, é uma decisão. Uma decisão que não vem da terra, vem de cima. E quando essa decisão é tomada, tudo para. A pergunta já não é quem eram os gigantes, nem o que fizeram, nem como foram recordados. A pergunta é muito mais direta. Quem decidiu que deviam desaparecer? E por que não houve forma de evitá-lo? Até agora, tudo tinha ocorrido na Terra. Decisões, erros, violência. Mas havia algo que os gigantes nunca terminaram de entender. O verdadeiro problema não estava abaixo, estava acima, porque enquanto eles cresciam, destruíam e enfrentavam-se entre si, o céu observava, não intervinha, não reagia de imediato, mas registrava cada ação, cada decisão, cada consequência, e chega a um ponto onde observar já não é suficiente. O livro dos gigantes descreve esse momento como uma mudança absoluta, não gradual, não negociada, um ponto onde a paciência termina, onde a misericórdia deixa de ser uma opção, e o que entra em jogo é o julgamento,
não humano, não simbólico, divino. Os nomes aparecem de forma clara: Miguel, Gabriel, Rafael, Sariel, não como figuras decorativas, como executores, seres que não duvidam, que não interpretam, que não questionam, recebem uma ordem e a cumprem. Isso é o que muda tudo, porque até este ponto o caos parecia não ter controle, mas sim o tinha, só que não tinha sido ativado. Até agora, o decreto não é uma advertência, não é uma mensagem, não é uma possibilidade, é uma decisão final. O destino dos vigilantes fica selado. Serão acorrentados, não destruídos, acorrentados. Isso implica algo importante, que não desaparecem, que continuam existindo, mas sem capacidade de agir, sem influência, sem liberdade, conscientes, mas impotentes. Isso é pior que a morte, porque implica castigo contínuo, e o mais inquietante é que eles o sabiam. Por isso buscaram Enoque, por isso tentaram entender os sonhos, porque no fundo já o tinham percebido, mas não puderam evitá-lo. Os gigantes, por outro lado, não recebem esse destino. Não são acorrentados, são eliminados, exterminados, sem negociação, sem exceção. Isso marca uma diferença clara. Os vigilantes quebraram a ordem, mas os gigantes são a consequência dessa ruptura. E essa consequência não pode manter-se, não pode corrigir-se, não pode integrar-se. Deve desaparecer. Isso é o que o céu decide. E quando o céu decide algo assim, não há resistência possível. Não importa a força, não importa o número, não importa o domínio que tenham na terra. Nada disso se aplica diante de uma ordem desse nível. Aqui é onde a história alcança seu ponto máximo de tensão. Porque já não estamos vendo um conflito aberto. Estamos vendo uma sentença em execução. Uma maquinaria que já se pôs em marcha e que não para. Os gigantes ainda lutam entre si. Continuam reagindo. Continuam agindo como se tudo dependesse deles. Mas já não é assim. O resultado está fixado. Eles apenas estão ocupando o tempo que resta. E isso é o mais inquietante. Ver seres com tanto poder, completamente alheios ao seu próprio fim. Porque enquanto acreditam que ainda podem decidir, já foram decididos. E isso muda a forma como você interpreta tudo. Cada batalha que tem, cada território que destroem, cada vida que tomam. Nada disso altera o que vem. Nada disso o atrasa. Nada disso o muda. O julgamento não responde às suas ações atuais. Responde ao que já ocorreu. E isso significa algo muito claro. Chegaram longe demais. Não há volta. Não há redenção. Não há margem. Apenas execução. Mas ainda há um elemento que não terminou. Porque, embora o decreto já esteja dado, embora os executores já estejam prontos, há uma última intervenção, uma última petição, uma tentativa final, não por parte dos gigantes, por parte de seus criadores, os vigilantes, porque eles sim entendem o que vem, eles sim compreendem o peso do decreto e sabem que não podem enfrentá-lo, mas tentam algo distinto, não resistir, interceder. Buscam alguém que possa falar por eles, alguém que tenha acesso, alguém que possa levar sua voz, onde eles já não podem chegar. E esse alguém é o mesmo a quem Mahoai recorreu, Enoque. Isso leva-nos a um momento completamente diferente, porque agora não se trata de poder, não se trata de força, trata-se de uma súplica, de uma tentativa desesperada por mudar o inevitável. E aí é onde tudo se redefine. Porque o que está prestes a ocorrer não é uma batalha, é uma conversa, mas não uma conversa qualquer, uma onde o resultado já está decidido. A pergunta é outra: pode alguém interceder quando o julgamento já foi emitido? Porque o que Enoque está prestes a fazer não é normal, não é humano, e poderia ser a última oportunidade que estes seres terão jamais. Enoque não era um homem comum, não vivia como os demais, não pensava como os demais e, segundo os textos, não terminou como os demais. Não morreu. Isso já o coloca fora de qualquer categoria normal. Mas há algo mais. Enoque tinha acesso,
Não só entendia o que ocorria na Terra, podia comunicar-se com o que estava acima dela. E isso converte-o na única ponte possível entre dois mundos que já não se falam. Por isso o buscam, não os humanos, não os reis, não os sábios, os vigilantes, os mesmos que desceram sem permissão, os mesmos que quebraram a ordem. Agora, pedem ajuda. Isso já muda tudo, porque implica que entendem sua situação, que sabem que cruzaram uma linha e que não podem voltar por si mesmos. O livro dos gigantes descreve este momento com clareza incômoda. Não chegam com orgulho, não chegam justificando-se, chegam suplicando. Pedem a Enoque que escreva uma petição, não um argumento, não uma defesa, uma súplica. Querem que interceda por eles, que leve sua voz onde eles já não têm acesso. Isso implica algo importante, que já estão separados, que já não podem apresentar-se diretamente, que sua conexão com o divino está quebrada. Enoque aceita, não porque esteja de acordo, não porque os aprove, mas porque entende o peso do momento. Toma a petição, escreve-a, organiza-a e faz o que ninguém mais pode fazer. Sobe, não fisicamente como uma Hawaii, de outra forma, uma que não se descreve com detalhe, mas que deixa claro algo essencial. Enoque entra em um espaço onde não há erro, onde não há interpretação, onde tudo é claro, e apresenta a súplica. Não suaviza, não altera, não negocia, apenas transmite. Esse momento é chave, porque pela primeira vez, os que causaram o caos não estão agindo, estão esperando, dependendo de uma resposta que não controlam. Isso os humaniza, não no sentido de fazê-los bons, mas no sentido de fazê-los vulneráveis. Pela primeira vez, não têm poder, não têm controle, não têm opções, apenas têm esperança. E essa esperança é o que está prestes a quebrar-se. A resposta chega. Não tarda, não é ambígua, não é parcial, é direta, é final, é um não. Não há negociação, não há condições, não há processo, não há possibilidade de reverter o que fizeram. Isso é o que o texto deixa claro. A misericórdia tem um limite, e eles o cruzaram. Não se menciona castigo nesse momento. Não se detalham consequências novas, porque não fazem falta. Tudo já foi decidido antes de perguntarem. Isso é o mais duro. Não foram rejeitados por sua petição. Foram rejeitados porque já não havia nada que decidir. A decisão já estava tomada. Isso muda completamente a percepção, porque até agora podiam parecer forças imparáveis, seres que faziam o que queriam, mas aqui convertem-se em algo distinto, em seres que chegaram longe demais e que, quando tentaram deter-se, já era tarde. Isso é o que incomoda, porque mostra um ponto sem retorno, um momento onde nenhuma ação posterior muda nada. E isso não só se aplica a eles, aplica-se à estrutura completa da história. Porque se os vigilantes não podem ser perdoados, os gigantes também não podem ser salvos. Não há via intermediária, não há ajuste, não há correção, apenas há uma direção, e essa direção já está em marcha. Enoque não volta com esperança, não volta com um plano, volta com uma resposta fechada. E essa resposta elimina qualquer dúvida. Não há escapatória, não há alternativa, não há segunda oportunidade. Isso marca a mudança definitiva. Porque a partir deste ponto, a história deixa de ser um conflito aberto e converte-se em uma execução programada. Os gigantes ainda respiram, ainda lutam, ainda dominam, mas já não têm futuro, e isso muda tudo, porque agora não estamos vendo o que passará, estamos vendo como passará, e isso leva-nos ao próximo passo, não um simbólico, não um parcial, um total, porque quando algo não pode ser corrigido, elimina-se. E isso é exatamente o que está prestes a ocorrer. Não como castigo, como limpeza, como reinício, como uma decisão extrema, para restaurar algo que já não pode sustentar-se. A pergunta já não é se serão destruídos. A pergunta é como.
porque o que vem agora não é uma batalha, é uma operação. E quando uma operação deste nível começa, nada fica intacto. Que tipo de evento pode apagar não só os gigantes, mas o mundo que os permitiu existir? O dilúvio não começa como chuva, começa como decisão. Uma decisão que não busca castigar, mas sim eliminar. Porque o problema já não era local, não era uma cidade, não era um grupo, era tudo. A terra inteira estava alterada. Não só em comportamento, em essência. Os vigilantes tinham mudado o conhecimento. Os gigantes tinham mudado a estrutura. E os humanos tinham sido arrastados por ambos. A corrupção já não era externa, era interna, genética, espiritual, cultural. Tudo o que antes tinha uma ordem, agora estava misturado. E isso é chave, porque neste ponto não há forma de separar o puro do corrompido. Você não pode corrigi-lo, não pode educá-lo, não pode limitá-lo. A única opção é reiniciar, e isso é o que representa o dilúvio. Não é ira, é cirurgia. Uma intervenção extrema para salvar o que ainda pode salvar-se. O livro dos gigantes não o descreve como um evento isolado. Conecta-o diretamente com tudo o que já ocorreu. Os vigilantes, os Nefilim, a corrupção, tudo desemboca aqui. E isso une-o com outra história que você já conhece. Noé. Mas agora muda o contexto. Noé não é apenas um homem justo em um mundo mau. É o ponto de preservação, a única linha que não foi alterada, o único fragmento que ainda pode continuar. Isso o converte em essencial, porque se tudo se elimina, mas algo fica, esse algo define o novo começo. O dilúvio cobre tudo. Não deixa zonas intactas. Não há refúgios ocultos. Não há resistência. Os gigantes caem. Não por combate, não por desgaste, por impossibilidade. Porque não importa quanto poder tenham, não podem lutar contra o ambiente mesmo. A água não se enfrenta, impõe-se e cobre tudo. Territórios, cidades, corpos, história. Apaga-o. Isso é o importante. Não destrói apenas os gigantes. Elimina o mundo que os permitiu existir. Isso é o que o converte em um reinício. Não resta estrutura anterior. Não resta sistema prévio. Não resta memória funcional. Só resta o necessário para começar de novo. E isso é brutal, porque implica que tudo o que ocorreu antes foi considerado irreparável. Mas aqui há algo que não se diz de forma direta. E muda tudo. O dilúvio elimina corpos. Não necessariamente elimina tudo o que esses corpos continham. E isso abre uma rachadura. Porque se os gigantes desaparecem fisicamente, a pergunta é inevitável. O que passa com o que eram? Porque se sua origem não era completamente humana, seu final também não tem por que sê-lo. E isso leva-nos a algo muito mais inquietante. Porque pode ser que o dilúvio tenha terminado com sua presença visível, mas não com sua influência. E se algo deles sobreviveu, então o problema nunca foi completamente eliminado. E isso muda tudo, porque significa que o reinício não foi perfeito, que algo ficou, algo invisível, algo que não se afoga, algo que não morre como morrem os corpos. A pergunta agora é incômoda. Se os gigantes desapareceram, por que o mal não desapareceu com eles? Porque o que vem agora não tem forma, não tem corpo, mas continua estando aqui. E isso é muito mais difícil de enfrentar. O que ocorre quando algo morre, mas não desaparece? O dilúvio terminou. As águas baixaram. A terra voltou a aparecer. O mundo começou de novo. Mas nem tudo foi eliminado, porque quando os gigantes morreram, algo não encaixou. Seus corpos desapareceram, mas sua natureza não tinha um destino claro. Não eram completamente humanos, assim que não podiam seguir o mesmo caminho, mas também não eram completamente divinos, assim que não podiam regressar. Isso deixou-os em um lugar impossível, sem cima, sem baixo, sem destino. O livro dos gigantes e a tradição enóquica explicam-no de forma direta. Seus espíritos ficaram presos, aqui,
na Terra, sem corpo, sem forma, mas com consciência. Isso muda completamente a narrativa, porque até agora o mal tinha origem física, gigantes, vigilantes, ações visíveis, mas agora não. Agora é algo que você não pode ver, não pode tocar, não pode eliminar com força. São descritos como espíritos impuros, não porque escolheram sê-lo, mas porque não encaixam em nenhuma ordem. Estão fora de lugar, fora de estrutura, e isso converte-os em algo instável. Não podem descansar, não podem desaparecer, não podem avançar, apenas podem permanecer. E ao permanecer, interferem, buscam, afetam, não constroem, não criam, corrompem. Isso redefine algo muito importante, porque em muitas tradições os demônios são anjos caídos, mas aqui não. Aqui são outra coisa. São os restos dos gigantes, a consequência final de uma mistura que nunca deveria ter ocorrido. Isso os torna distintos, porque não vêm diretamente do céu, vêm da terra, de uma terra corrompida. E isso conecta-os diretamente com a humanidade, não como criadores, como resíduos, como eco de algo que foi eliminado, mas não totalmente. Isso explica algo que antes não tinha resposta clara. Por que o mal continua presente inclusive depois do dilúvio? Porque nem tudo foi apagado. O visível, sim. O invisível, não. E isso é mais perigoso, porque você não pode enfrentá-lo da mesma forma. Não pode antecipá-lo igual. Não pode vê-lo vir. Apenas pode sentir seus efeitos, pensamentos, impulsos, corrupção, influência. Não precisam de força. Não precisam de tamanho. Apenas precisam de acesso. E isso muda tudo. Porque significa que a história dos gigantes não terminou com sua morte. Transformou-se. Tornou-se mais difícil de detectar, mais difícil de entender, mais persistente. E isso deixa-nos com algo inquietante. Se estes espíritos continuam aqui, se continuam influenciando, se continuam presentes, então o problema não pertence apenas ao passado. Continua ativo, continua ocorrendo. E isso leva-nos à última pergunta. Não sobre o que foi, mas sobre o que vem. Porque se isto já ocorreu uma vez, e seus efeitos ainda permanecem, o que impede que volte a ocorrer? E se a história dos gigantes não terminou realmente? Depois do dilúvio, tudo parecia ter terminado. Os gigantes já não caminhavam sobre a terra. Os vigilantes estavam acorrentados. O mundo tinha sido reiniciado. Mas o livro dos gigantes não fecha a história aí. Deixa-a aberta. E isso é o inquietante. Porque na tradição apocalíptica judaica, este evento não é único. É um precedente, um padrão, algo que já ocorreu e que poderia repetir-se. Há textos antigos que falam de um regresso, não necessariamente físico, não necessariamente igual, mas sim funcional. Falam de uma última etapa onde a desordem volta a aparecer, onde as barreiras se debilitam outra vez, onde o que foi contido encontra uma forma de manifestar-se. Alguns textos mencionam diretamente os Nefilim do fim dos tempos, não como os mesmos gigantes, mas como uma nova expressão do mesmo problema, a mistura, a ruptura da ordem, a intervenção do que não deveria intervir. Isso conecta com algo maior, com o Apocalipse, não como destruição aleatória, mas como encerramento de um ciclo que começou muito antes do dilúvio, antes de Noé, antes inclusive de que a humanidade entendesse o que estava passando. E aqui é onde tudo muda de perspectiva, porque se esta história não é apenas passado, então é advertência. Porque se o problema não foi eliminado por completo, então continua ativo, de outra forma, em outro nível, mas presente. E isso deixa-nos com uma última pergunta. Não sobre eles, sobre nós. Se as condições que permitiram a primeira queda voltam a aparecer, você acredita que o resultado seria diferente? Ou repetiríamos exatamente a mesma história? E agora eu quero ler você. Em tempos sagrados você não vem apenas para escutar. Vem para pensar. Assim que me diga algo,
mas pense nisso de verdade antes de escrevê-lo. Se hoje aparecessem seres com conhecimento superior, capazes de mudar a humanidade em questão de anos, você os seguiria ou os rejeitaria? Porque essa decisão já a tomamos uma vez. E olhe como terminou. E outra coisa mais. Se você chegou até aqui, deixe-me saber nos comentários a que horas terminou este vídeo. Quero saber quem realmente ficou até o final. Obrigado por estar aqui. Se este tipo de histórias fazem você questionar o que acreditava saber, inscreva-se, porque o que vem vai ir ainda mais longe.